Com Fabrício Cunha, Bahia, pelo amor de Deus, Rogério Ceni. Bom dia, Casemiro, aquele bom dia bem xoxinho, né? E como tá xoxo? Bom dia, Bahia. Rapaz, o que houve, hein? Rapaz, o Bahia fez um primeiro tempo terrível, né? O time 3-0 inicialmente. chegou a fazer 3-0 o Vasco da Gama. Que noite terrível para o Bahia lá em São Januário. O Bahia fez um primeiro tempo horroroso, a gente já vai com os gols na tela, mas no segundo tempo conseguiu se recuperar, viu, Casé? Só que não foi o suficiente para empatar o jogo. O primeiro gol do Vasco acontecendo aí, chute do Pumita Rodrigues, falha do Marcos Felipe, né? Uma bola extremamente defensável, o goleiro do nível dele não pode soltar essa bola. E aí o gol do Emerson Rodrigues, jogador da equipe do Vasco, né? O colombiano acabou fazendo 1-0. O Vasco faz o segundo, o Payet fez um partidaço, né? O Payet organiza o contra-ataque, o Ryan acaba sofrendo o pênalti bobo do Canu, a bola já estava com o Marcos Felipe, o Canu acabou fazendo o pênalti, mostrando aí o descontrole do Bahia no primeiro tempo, o Bahia estava completamente perdido, e o Vasco fazendo 2-0 antes dos 20 minutos do primeiro tempo, hein? Imagina como não foi ruim a atuação do Bahia na etapa inicial do jogo. Aí o terceiro gol, de novo com participação de Payet, francês, cracaço, jogador de Premier League, seleção francesa, veio pro futebol brasileiro já em fim de carreira, mas tem muita qualidade e o Bahia deu espaço para ele, né? Você tem uma ideia, o Payet, apesar da qualidade, não faz um campeonato brasileiro primoroso, mas ontem fez um jogo primoroso, porque o Bahia deu espaço. Finalzinho no primeiro tempo, Ademir já no jogo, o Lúcio também, tinham acabado de entrar, viu? O Rogério fez alterações ainda na etapa inicial, até porque estava 3-0, e já funcionou. Ademir cruzou. Demorou de fazer alterações? Até que não, porque ele fez no primeiro tempo. E assim que os caras entraram já fazendo a diferença, cruzamento do Ademir, gol do Lúcio Rodrigues, quarto gol do uruguaio, ele tem um dobro de gols do Tassiano e do Everaldo desde que chegou. Aí jogada do Everton Ribeiro, Tassiano na cara do gol, acabou perdendo o gol, né? O que mostra que vive um jejum bem complicado o Tassiano, mas o Ademir, que entrou muito bem na partida, mais uma vez mudando a questão anímica do jogo, fazendo o 3-2. E o último lance do jogo, Casé, a gente separou apenas os gols, é uma jogada do Everton Ribeiro pro Borducci, ele cruza para trás o Ratão na cara do gol, ele pega de primeira, a defesa do Léo Jardim, a bola volta para ele, bate na canela e sai, e todo mundo lamenta aquele lance, porque poderia ter sido erramos um o placar, você 2-1, eu sonhando com 1-0 para o Bahia, na verdade, rapaz, que pancada, viu? 3-2 eu não esperava isso. Talvez o pior primeiro tempo do Bahia no Campeonato Brasileiro, e o Rogério Ceni ontem teve que explicar as escolhas, mas prometeu mudanças para o próximo jogo, chegou a dizer que para tudo tem um limite, né, Rogério Ceni? Hoje, se o Biel tivesse bem, o Biel começaria jogando hoje. O problema é que o Biel não teve condições de vir para cá na semana. Um jogo fora de casa, pesado, o lado direito do Vasco é o lado que mais apoia, dobra do lado direito dos dois laterais. E eu acho que o Tassiano era importante hoje para fazer essa contenção. Nós mudamos no primeiro tempo e eu acho que para tudo tem um limite. Chega a um limite que você dá o crédito e tudo. E eu acho que nós temos agora alguns dias para treinar e nós temos que encontrar outras soluções, porque no dia de hoje nós não conseguimos. Esse time conseguiu muitos pontos, essa maneira que jogou, mas hoje não teve a postura necessária para conseguir entrar no jogo. Foi entrar no jogo depois do terceiro gol, quando nós fizemos as trocas. E aí até o final, eu acho que é louvável a maneira como se dedicou e teve a oportunidade de fazer o 3-3. Então, assim, hoje não foi o time que nós, de postura dentro do campo, não chegou nem perto do que nós fizemos a temporada toda. E aí nós temos que olhar alternativas para o próximo jogo. É bom olhar mesmo, viu, Ceni? Agora, meu querido amigo e parceiro Fabrício Cunha, como é que fica a classificação do Bahia depois dessa pancada dada pelo Vasco? Vamos conferir? Olha lá, o Bahia se manteve na 7ª colocação, mas a distância para o G6, que é o grande objetivo, perceba, Casé, o G6 está todo de amarelinho, né? São as vagas para a Taça Libertadores, o Bahia está no limite, cara. E aí ontem tinha a oportunidade de ficar coladinho no G6, mas acabou perdendo esse contato, já são 6 pontos a diferença do Bahia para o 6º colocado, né? Equipe do São Paulo. Tenho a impressão que o São Paulo está com 51 pontos, viu? A produção pode me confirmar aqui daqui a pouquinho. Não são 52, não é? Mas a diferença é muito grande, né? 5 mesmo pontos. Assim, mesmo sim, o Bahia vai pegar o São Paulo na próxima rodada aqui na Arena Fonte Nova. Poderia ser um confronto bem direto, porque seria 49-51. No entanto, vai ser um confronto onde o Bahia vai tentar de novo
colar no G6. O tricolor de aço joga em casa. Disparado na frente. Hein? Disparado. E agora com mais de 50% de chances de ser o campeão brasileiro. Palmeiras, segundo a UFMG, chega a 37% de chance. Parece que, enfim, o glorioso, né, que não vence o Campeonato Brasileiro desde 1995. O glorioso, nesse ano, parece que vai conquistar a taça de campeão nacional. O grande Wilson Filho me confirma aqui que o São Paulo tem 51 pontos, ou seja, 51, a diferença são 52. Mas para o Bahia a diferença é de 5 grande, pontos. De qualquer forma, o entendimento é o mesmo, né? O Bahia está a 5 pontos ali do G6, ou seja, uma distância que poderia ter sido evitada se o Bahia tivesse jogado mais futebol ontem. Olha os próximos jogos do Bahia. A gente continua aqui na tela para o nosso telespectador aqui ligado na TV Aratu. O Bahia tem 4 jogos em casa contra 2 potências, né? São Paulo e Palmeiras. Rapaz. Um brigando pelo título, outro querendo G6. Mas tem também Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é simplesmente o último colocado do campeonato, né? Tem que somar esses 3 pontos. E o Atlético Paranaense está nas últimas colocações também. Inclusive, o Bahia pode vencer esses 2 e ajudar o time do Soldado. Mas aqui estão gritando, viu? E o próximo jogo é contra o São Paulo, próximo dia 5 aqui na Arena Fonte Nova. Fora de casa, Juventude, Cuiabá e Corinthians, 3 equipes que brigam na parte de baixo da tabela, ou seja, o Bahia tem tudo para, contra esses 5 adversários aqui, conseguir triunfos importantes, seriam mais 15 pontos, né? E o Bahia teria muita força para chegar aí ao G6 do Campeonato Brasileiro e garantir essa vaga direta para a Taça Libertadores, lembrando sempre das possibilidades, né? Do Flamengo ser campeão da Copa do Brasil. Tem todo um xadrez. Isso, né? Botafogo ser campeão da Libertadores, né? O Cruzeiro, quem sabe, da Sul-Americana, e se abrir G7, G8 e G9, o Bahia no G7 estaria aí na Taça Libertadores, na pré-Libertadores do ano que vem. Próximos jogos do Vitória. A gente viu que o Bahia, inclusive, pode ajudar o Vitória ali na sua caminhada, assim como o Vitória pode ajudar o Bahia na sua caminhada, né? O Vitória tem em casa ainda Corinthians, Fortaleza e Grêmio, né? E fora de casa, Atlético Paranaense, Criciúma, Botafogo e Flamengo. Botafogo e Flamengo jogam na parte de cima da tabela, assim como Fortaleza, ou seja, de certa forma, o Vitória se tirar pontos desses adversários pode ajudar o Bahia a se aproximar da parte de cima do campeonato, mas para o Vitória os confrontos chaves são esses aqui, ó: Corinthians, Grêmio, Atlético Paranaense e Criciúma, equipes que jogam o campeonato do Vitória ponto a ponto. Chama atenção, inclusive, para o próximo jogo contra o Atlético Paranaense, que será no próximo sábado, lá na Arena da Baixada. Páreo duro pro Vitória também, viu? Torcedores rubro-negros, como o nosso grande cinegrafista aqui, o Soldado, estão animadíssimos. Ele tá alegre com a derrota do Bahia. Ele agora chegou, bom dia! Eu sim, bom dia. Já viu ontem o quê? Bahia, seu Bahia, não sei o quê, esculhambou, rapaz. Você vê como é o futebol, que né? alegria é essa? O Bahia chegou a brigar pela liderança, é o 7º colocado, ainda é a melhor campanha do Bahia em toda a história dos pontos corridos, que começou em 2003, mas o torcedor tá na bronca porque nos últimos 10 jogos, e aí contando os confrontos de Copa do Brasil, o Bahia perdeu 6, né? Empatou 2 e venceu apenas 2. Já o torcedor do Vitória, que chegou a ficar ali na penúltima colocação do campeonato, nesse momento tá animado porque o Vitória tem a 6ª melhor campanha do retorno. Ou seja, o Leão faz a sua melhor campanha dentro desse Campeonato Brasileiro, a melhor sequência do Vitória na competição. E o nosso grande Rodolfo Raggi falou mais sobre esse momento positivo do Vitória. O Leão tá bem na fita. Com 2 vitórias e um empate nos últimos 3 jogos, o time vive o seu melhor momento na Série A. Com derrotas de Juventude e Bragantino, o time baiano saltou para o 14º lugar, melhor colocação desde o início da competição. A vitória é incaível! A vitória não cai! A vitória não cai! Agora o rubro-negro está a 2 pontos do Criciúma, 12º colocado, posição que leva à Copa Sul-Americana, e a 1 ponto da zona de rebaixamento. Então hoje é um momento um pouquinho mais de calma, mas não de tranquilidade, né? Nós precisamos conquistar ainda pontos que nos garantem o nosso objetivo final, mas vale ressaltar que a gente hoje tem um grupo muito comprometido. Embalado, o Colossal visita o Atlético Paranaense na Liga Arena no próximo sábado. Mais um adversário direto na luta contra a degola. Tá aí, né? O Vitória que vive esse grande momento na Série A do Campeonato Brasileiro. Como eu disse, a 6ª melhor campanha do retorno que condiciona o Vitória a buscar escapar do rebaixamento. O jogo no Barradão ainda traz polêmica, hein? Árbitros que estavam nessa partida foram afastados, assim como os árbitros do jogo entre Palmeiras e Fortaleza e também do jogo entre Flamengo e Juventude. Na tela, os lances do Barradão, né, que acabaram culminando no afastamento do Flávio Rodrigues, né, e também do Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, além do José Cláudio Rocha Filho. Eles estavam no VAR no Barradão. O Flávio Rodrigues, na verdade, foi poupado, era o árbitro de campo,
mas o VAR não. Então, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral e José Cláudio Rocha Filho foram afastados pela CBF. No jogo do Maracanã, a gente teve também afastamento do baiano Diego Pombo Lopes. Ele esteve na partida do Maracanã entre Flamengo e Juventude. E o Pablo Ramon Abate Abel, que foi VAR no Allianz Parque de Palmeiras e Fortaleza, também foi afastado, o que mostra que a última rodada do Campeonato Brasileiro foi terrível para a arbitragem, que mostra talvez o seu pior momento. Imagine que o Flávio Rodrigues de Souza, por exemplo, ele é árbitro FIFA, é considerado um dos melhores árbitros do Brasil. No entanto, esteve envolvido nessa polêmica, não foi afastado porque a CBF entendeu que os erros vieram de quem estava no VAR, então o Guarizo acabou sendo afastado, mas o Flávio não fez uma boa partida. Isso também ficou evidenciado nas escolhas, nas tomadas de decisão dele no jogo entre Vitória e Fluminense, no Barradão, a vitória do Leão em cima do tricolor carioca pelo placar de 2-1. Bom, o Brasil será o primeiro país a implementar o reconhecimento facial nas apostas esportivas. Matéria na tela para você. O Guilherme, que faz apostas em jogos de futebol pelo menos 3 vezes na semana, acredita que a novidade vai trazer mais segurança e afetar pouco a rotina. A gente que faz apostas assim, a gente já está acostumado, né, com essa rotina de verificações, tanto por CPF, e-mail. Então, para mim vai ser só mais uma forma de garantir ali, né, a segurança dos meus dados, do CPF e tudo mais. O Brasil será o primeiro país a adotar o reconhecimento facial nas apostas esportivas. O sistema vai ser parecido com aquele que é utilizado em aplicativos de bancos. O usuário terá que comprovar a identidade e confirmar as informações cadastradas para concluir as apostas. Caso contrário, terá o perfil bloqueado. A medida será automática e, além de prevenir fraudes, tem o objetivo de impedir apostas de menores de idade. É o que alerta o diretor técnico do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, entidade que representa marcas que concentram 75% do mercado nacional de apostas. A gente está adotando mais uma ferramenta para que, de fato, a gente tenha um jogo responsável no Brasil muito seguro, onde a gente possa realmente coibir que menores de idade utilizem o nosso site, que pessoas intituladas fraudadoras também utilizem os nossos sites. Então, a biometria ela vem agregar outras ferramentas que já existem para o controle de identidade dos clientes. Tá aí, né? Importante essa implementação do reconhecimento facial. Será uma tecnologia parecida com a dos bancos, né? Que vai proibir, por exemplo, que pessoas menores de 18 anos possam apostar. Importante. Isso é importante. Tem que regulamentar, controlar. Muito, muito importante. Muita gente. E que as pessoas apostem. Quem gosta de aposta, quem gosta de jogo no limite. Porque a gente sabe da situação de muita gente que arrisca todo o orçamento doméstico em aposta. Teve pessoas que destruíram as famílias, né? Bom, por falar em destruição, estão destruindo o prêmio do Bola de Ouro, viu? Infelizmente, o Rodri da Espanha acabou sendo o melhor do mundo pela revista France Football, revolta mundial. O Vinícius Júnior fez um campeonato espetacular. Foram 26 gols, 11 assistências e ele merecia ser o melhor do mundo. Tá aí os lances do Vini Júnior na tela, fez uma temporada espetacular, fez gol do título na Champions League, fez gol do título na Copa da Espanha, foi o melhor jogador da La Liga. Como é que um cara desse não é o melhor do mundo? Muita gente... Como se fala, na sua leitura, o que você acha que aconteceu? Cara, existe uma queda de braço do Real Madrid com a UEFA. O Seedorf, por exemplo, o jogador negro que foi assim espetacular durante a carreira, disse que acha que esse foi o ponto. Lembrando que são 100 países que acabam votando, né, jornalistas desses 100 países, então o critério ele é muito pulverizado e foi o Rodri que acabou vencendo. A competência não vale, não desprezando o Rodri, ele é ótimo jogador também, mas nós todos, o mundo todo sabe que Vini é melhor, bom, enfim. E foi muito melhor na temporada, né? O Rodri também fez uma boa temporada, mas, por exemplo, no campeonato inglês, né, quem foi o melhor foi o companheiro dele, o Phil Foden. O campeonato inglês deu ao Phil Foden o melhor do campeonato. Como é que o Rodri, de repente, acaba sendo o melhor do mundo, né? Na temporada, ele acabou fazendo 12 gols, né, e dando 11 assistências. O Vini fez 26 gols e 11 assistências, fez números bem melhores do que o Rodri. Para nós, brasileiros, o Vini Júnior é o melhor jogador do mundo. Esperamos agora que o The Best da FIFA, que acontece no final do ano, seja de fato justo e dê ao Vini Júnior a condição de melhor jogador do planeta em 2024. Obrigado, meu amigo. Até amanhã. Grande abraço, Casé. Abraço. Tchau, Bom gente. dia.